Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Que o Senhor acolha as nossas intenções pelas mãos de Nossa Senhora, do glorioso São José, que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe os nossos passos, que o Espírito Santo nos ilumine, que nós sejamos sempre dóceis às inspirações do Espírito Santo e que o Espírito Santo nos cumule com os seus dons, com os seus frutos. E hoje é a segunda-feira, o dia que a nossa igreja dedica a devoção às santas almas do purgatório e por que não falar um pouco da morte? O que acontece depois da morte? Céu, inferno e purgatório. Mais um artigo de Tiago Zanetti, do Pocket Texto. A morte é um dos maiores mistérios da existência humana. Todos, sem exceção, nos deparamos com esta realidade, seja por meio da perda de entes queridos, seja pela consciência da nossa própria finitude. Mas afinal, o que acontece depois da morte? A doutrina da Igreja Católica oferece respostas claras, fundamentadas na revelação divina, sobre o destino eterno da alma, céu, inferno e purgatório. A morte como fim da peregrinação terrestre. A Igreja ensina que a morte é o fim da vida terrena, mas não o fim da existência. Ela marca o término da liberdade humana neste mundo e o início da eternidade. Como afirma o Catecismo, a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o desígnio divino, e decidir seu destino último. Portanto, após a morte, a alma comparece imediatamente diante de Deus no chamado juízo particular, onde recebe sua recompensa ou condenação, de acordo com a fé e as obras praticadas. Juízo particular, cada alma diante de Deus. Logo após a morte, cada ser humano é julgado individualmente. Esse é o momento decisivo em que a alma compreende com plena clareza sua vida diante de Deus. Como ensina a Igreja no Catecismo da Igreja Católica, número 1022. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Esse juízo determina se a alma irá para o céu, para o inferno ou para o purgatório. É importante notar que o juízo universal, que ocorrerá no fim dos tempos, confirmará publicamente o destino já atribuído no juízo particular. O céu, a comunhão plena com Deus. O céu é o destino daqueles que morrem em estado de graça e totalmente purificados. Trata-se da felicidade eterna, a visão beatífica, onde os bem-aventurados contemplam a Deus face a face. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. A Escritura também confirma essa esperança. Veremos a Deus tal como Ele é. No céu não haverá mais sofrimento, morte nem separações. Será a plenitude da vida. O purgatório, purificação para os eleitos. Nem todos os que morrem em amizade com Deus estão completamente purificados. Para esses, há o purgatório, um estado temporário de purificação necessário antes da entrada no céu. A Igreja ensina. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e no Concílio de Trento. E continua. Fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Embora o sofrimento do purgatório seja real, é um sofrimento com esperança. Os que estão ali já estão salvos e aguardam apenas a purificação completa para contemplar a Deus.
O inferno, separação eterna de Deus. O inferno é a consequência definitiva do livre afastamento de Deus por parte da alma. Ele é real, eterno e irrevogável, como afirma claramente o Catecismo no número 1033. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados é o que se designa pela palavra inferno. E ainda, o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. A Escritura é igualmente explícita. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Portanto, o inferno não é uma invenção ou metáfora, mas uma realidade espiritual que deve nos conduzir ao temor santo e à conversão sincera, à liberdade e à responsabilidade diante da eternidade. O destino eterno de cada alma está diretamente relacionado à liberdade humana e ao uso que fazemos dela. Deus respeita a nossa escolha até as últimas consequências, como disse São João Paulo II. Na verdade, a liberdade do homem encontra sua verdadeira e plena realização precisamente nesta aceitação. Essa responsabilidade não deve ser motivo de desespero, mas de vigilância e confiança. Deus quer que todos se salvem, como afirma São Paulo. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Contudo, Ele não força ninguém a amá-lo. O amor verdadeiro só pode ser livre. A esperança na misericórdia e a urgência da conversão. Embora a doutrina sobre o juízo, o céu, o inferno e o purgatório seja clara, a Igreja nunca desespera da salvação de ninguém. Somos chamados a confiar na misericórdia divina, especialmente pelos meios ordinários da graça, oração, sacramentos e conversão contínua. A Igreja ora para que ninguém se perca. Senhor, não permitais que eu jamais seja separado de vós. A oração pelos mortos também é um dever de caridade e fé. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em favor deles, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Preparar-se para a eternidade. A pergunta, o que acontece depois da morte, não é apenas teórica, ela exige uma resposta prática, viver cada dia à luz da eternidade. A Igreja, como mãe mestra, nos mostra o caminho, conversão, fé viva, caridade concreta e confiança na misericórdia divina. A eternidade começa agora, em nossas escolhas diárias. Feliz aquele servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Vamos meditar agora o Diário de Santa Faustina nos números 1220, 1221, 1222 e 1223. Hoje, o 6º dia da novena da misericórdia, Jesus diz: Hoje traze-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. Às almas humildes favoreço com a minha confiança. E Faustina então responde a esse pedido de Jesus: Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo e são a especial predileção do Pai Celestial. São como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a missão permanente no vosso coração compassivo e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos. A alma verdadeiramente humilde e mansa já respira aqui na terra o ar do paraíso, e o perfume do seu coração humilde encanta o próprio Criador. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas mansas, humildes e para as almas das criancinhas, que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Estas almas são as mais semelhantes a vosso Filho. O perfume destas almas eleva-se da terra e alcança o vosso trono. Pai de misericórdia e de toda a bondade, suplico-vos pelo amor e predileção que tendes para com estas almas. Abençoai o mundo todo, para que todas as almas cantem juntamente a glória à vossa misericórdia pelos séculos eternos. Amém. Que intenção belíssima é essa de Jesus misericordioso hoje para nós. Rezarmos pelas almas mansas, humildes e pelas criancinhas. Esse amor que Jesus tem pelas crianças. Queremos consagrar especialmente as crianças que estão enfermas. Quero rezar especialmente pelo meu filho, Juan Diego, pela minha filha, Esther Maria. Reze também você pelos seus filhos, por todas as crianças que você conhece, especialmente aquelas que estão doentinhas e aquelas que passaram por algum trauma, por alguma violência. Que a misericórdia do Senhor venha curando agora, curando profundamente a alma, curando a mente, curando o coração, curando todos os traumas das crianças que foram violentadas. Tenha compaixão, Senhor, e misericórdia das crianças, especialmente aquelas que sofrem violência hoje, aquelas que são abandonadas, aquelas hoje, Senhor, que não recebem o amor, o carinho que deveriam receber. E ao mesmo tempo Jesus também quer dizer para mim e para você que nós precisamos ser como as crianças para herdarmos o reino dos céus. Por isso ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Faustina então traz essas
meditações belíssimas dizendo, não é, que essas almas, mansas e humildes e as criancinhas, são como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no coração de Deus, no coração compassivo. E que eu e você também possamos nos tornar essa alma mansa e humilde. Vá pedindo isso a Jesus. Como falta para nós a mansidão. Como nós muitas vezes ferimos aos outros, ferimos aqueles que moram em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa congregação. Ferimos porque somos impacientes, porque não temos paciência, nem compaixão, nem misericórdia. Senhor, hoje nós pedimos, dai-nos um coração novo, um coração manso, um coração humilde, como é o teu coração misericordioso. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena, rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. E agora a leitura de mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado, da mística católica Maria Valtorta, capítulo 634, Ensinamentos aos Apóstolos e a numerosos discípulos sobre o Monte Tabor. Marzian é consolado. E assim começa a visão de Maria Valtorta. Aí estão todos os apóstolos, todos os discípulos pastores, também Jonatas, que estava a serviço de Cusa e foi demitido. Aí está Marzian e Manaém, e muitos dos 72 e muitos outros também. Eles estão à sombra das árvores, que com as suas folhagens abundantes amenizam a luz e o calor. Não estão lá em cima, no topo, onde aconteceu a transfiguração, mas na metade da encosta, lá onde um bosque de carvalhos parece colocar um véu à visão do cimo, sustentando os flancos do monte com suas raízes possantes. Quase todos estão cochilando por causa da hora, e também porque eles ainda não têm o que fazer durante a longa espera. Mas bastou o grito de um menino, que eu não sei quem é, pois não o vejo daqui onde estou, para que todos ponham-se de pé, num primeiro movimento impulsivo que de repente se transforma em uma prostração de todos com o rosto no chão. A paz a todos vós,
eis-me aqui no meio de vós, a paz esteja convosco. Jesus passa pelo meio deles, saudando e abençoando. Muitos têm lágrimas nos olhos, outros sorriem felizes, mas em todos há muita paz. Jesus vai parar lá onde os apóstolos e os pastores formam um grupo numeroso com Marzian, Manaém, Estevão, Nicolau, João de Éfeso, Hermes e um ou outro dos discípulos mais fiéis, dos quais não me lembro os nomes. Estou vendo aquele de Corozaim que deixou de ir sepultar o seu pai para seguir Jesus, e um outro que eu já vi outras vezes. Jesus toma em suas mãos a cabeça de Marzian, que está chorando ao olhá-lo, beija-o na fronte, apertando-o sobre o seu coração. Depois Jesus se vira para os outros e diz: há muitos e há poucos. Onde estão os outros? Eu sei que são muitos os meus discípulos fiéis. Por que agora aqui só se reúnem com dificuldade dentre todos eles umas 500 pessoas, excluindo os meninos, que são filhos deste ou daquele entre vós? Pedro fala em nome de todos, pondo-se de pé. Estava de joelhos na grama. Senhor, entre o 13º e o 20º dia da tua morte, vieram muitos até aqui, provenientes de várias cidades da Palestina, dizendo que tu estavas entre eles. Assim, muitos de nós, para ver-te antes, foram com este ou com aquele. Alguns partiram há pouco. Aqueles que vieram diziam ter te visto e falado contigo em lugares diferentes. E o que era maravilhoso, todos diziam ter te visto no 12º dia da tua morte. Nós pensávamos que esse fosse um engano de algum dos falsos profetas que tu disseste que surgirão para enganar os eleitos. Tu disseste lá, no Monte das Oliveiras, na noite anterior a Pedro, tomado de novo pela sua dor àquela recordação, abaixa a cabeça e se cala. 2 lágrimas, seguidas de outras, caem dos fios da barba ao chão. Jesus põe-lhe a mão direita no ombro, e Pedro estremece àquele contato, e não ousando tocar naquela mão com as suas, inclina o pescoço, acariciando aquela mão adorável com a face e roçando-a com os seus lábios. Tiago de Alfeu continua a contar. E nós passamos a desaconselhar que crescem naquelas aparições para aqueles entre nós que se punham em pé, a fim de irem correndo para o grande mar, ou para Bosra, ou para Cesareia de Filipe, para Pela ou para Quedes, por sobre o monte que fica perto de Jericó, ou as planícies, como a de Esdrelon, para o grande Hermon, como também em Beteron e Bet-Semes e outros lugares sem nome, pois são casas isoladas na planície, perto de Jafa ou de Galaade. Não se tinha certeza. Alguns diziam, nós o vimos e ouvimos. Outros mandaram dizer que te haviam visto e que tinham até comido contigo. Sim, nós queríamos detê-los, pensando que fossem ciladas de quem está contra nós. Ou até fantasmas vistos por justos que pensam tanto em ti que acabam te vendo onde não estás. Mas eles quiseram ir uns para aqui, outros para ali, e de tal modo que ficamos reduzidos a menos de 1/3. Tendes tido razão em insistir para detê-los, não porque eu não tenha realmente estado onde aqueles que vô-lo vieram dizer, disseram, mas porque eu havia ordenado para estardes aqui, unidos em oração à espera de mim, e porque eu quero que as minhas palavras sejam obedecidas, especialmente por aqueles que são meus servos. Se os servos começam a desobedecer, que é que farão os fiéis? Escutai todos vós que estáis aqui ao redor. Lembrai-vos de que, num organismo, para que seja realmente ativo e sadio, é necessária uma hierarquia, ou seja, quem comande e quem transmita as ordens e quem obedeça. É assim que acontece nas cortes dos reis. Assim é também nas religiões. Desde a nossa religião judaica até as outras, mesmo que sejam impuras. Há sempre um chefe, ministros dele, servos dos ministros e, enfim, os fiéis. Um pontífice não pode agir sozinho, um rei não pode agir sozinho, e as ordens deles são coisas que se referem unicamente às contingências humanas ou a formalismos de rito. Sim, infelizmente agora, até mesmo na religião mosaica, só restou o formalismo dos ritos,
uma continuação de movimentos de uma engrenagem que continua a executar sempre os mesmos gestos, até mesmo agora que o espírito dos gestos está morto para sempre. O divino animador deles, aquele que dava um valor aos ritos, retirou-se do meio deles. E os ritos são só gestos, nada mais. Gestos que qualquer ator poderia fazer no palco de um anfiteatro. Ai, quando uma religião morre e de potência real e viva, torna-se uma pantomima clamorosa, exterior, algo vazio por detrás de um cenário pintado, por trás de vestes pomposas, a movimentação de dispositivos que realizam tais movimentos, assim como uma chave faz girar uma mola, mas tanto a mola como a chave não têm consciência daquilo que fazem. Ai, pensai nisso. Lembrai-vos sempre e dizei-o aos vossos sucessores, para que esta verdade seja conhecida através dos séculos. É menos amedrontadora a queda de um planeta do que a queda da religião. Se o céu ficasse despovoado de astros e de planetas, isso não seria para os povos uma desventura igual à que seria permanecer sem uma religião verdadeira. Deus supriria com poder próvido as necessidades humanas, porque Deus tudo pode fazer para aqueles que, pelo caminho de sabedoria ou pelo caminho que sua ignorância conhece, procuram amar a divindade com o espírito reto. Mas se chegasse um dia em que os homens não amassem mais a Deus, porque os sacerdotes de todas as religiões tivessem feito de cada uma delas unicamente uma pantomima vazia, sendo eles os primeiros a não crerem na religião, então, ai da terra. Ora, eu falo assim também para aquelas religiões que são impuras, algumas das quais vieram por revelação parcial feita a algum sábio, outras nascidas pela necessidade instintiva do homem de criar para si uma fé, a fim de dar uma possibilidade à alma de amar um Deus, já que essa necessidade é o estímulo mais forte do homem. O estado permanece de buscar aquele que é um desejo do espírito, mesmo se o intelecto soberbo nega o respeito a qualquer Deus, mesmo se o homem, ignorando a alma, não sabe dar um nome a essa necessidade que se agita dentro dele. O que deverei dizer então sobre esta religião que vos dei, sobre esta que traz o meu nome, sobre esta da qual eu vos fiz pontífices e sacerdotes, sobre esta que vos ordeno de propagar por toda a terra? Sobre esta única, verdadeira, perfeita, imutável, na doutrina ensinada por mim, mestre, completada pelo ensinamento contínuo daquele que virá, o Espírito Santo, guia santíssimo aos meus pontífices e àqueles que o ajudarão, chefes secundários nas diversas igrejas criadas, nas diversas regiões, donde se enraizará a minha palavra. E estas igrejas, por serem diversas em número, não serão diversas em pensamento, mas serão uma coisa só com a igreja, formando com as partes de cada uma o grande edifício sempre maior, o novo templo, que com seus pavilhões chegará a todos os confins do mundo. Não são diferentes em seu pensamento, nem contrastantes entre si, mas unidas, fraternas uma com as outras, pois todas estão sujeitas ao chefe da igreja, a Pedro e aos sucessores dele até o fim dos séculos. E aqueles que, por qualquer motivo, se separarem da igreja-mãe, seriam membros cortados, não mais nutridos pelo místico sangue, que é a graça que de mim, cabeça divina da igreja, lhes vem. Semelhantes a filhos pródigos, separados por sua própria vontade da casa paterna, ficariam em sua efêmera riqueza e constante, sempre mais grave miséria, ficariam aborrecendo-se com os seus alimentos e vinhos, por demais pesados, para a inteligência espiritual, e depois a adoecer por terem comido as bolotas amargas que os animais impuros comem, até que, com o coração contrito, voltassem à casa paterna dizendo: Nós pecamos, Pai, perdoa-nos e abre para nós as portas de tua morada. E então, mesmo que ele seja membro de uma igreja separada
ou de uma igreja inteira. Oh, quem dera assim fosse! Mas onde e quando surgirão tantos meus imitadores, aptos para redimirem estas inteiras igrejas separadas a custo da vida, para reconstruírem um único ovil sob as ordens de um só pastor, assim como eu desejo ardentemente? Então, tanto importa que seja um só ou uma assembleia daqueles que voltam, abri-lhe as vossas portas. Sede paternos. Pensai que todos, por uma hora ou por muitas horas, talvez por anos, fostes individualmente filhos pródigos imersos na concupiscência. Não sejais duros com os que se arrependem. Recordai, muitos de vós fugistes 22 dias atrás, e o ato de fugir não era, talvez, renegar o vosso amor por mim? Portanto, assim como eu vos escolhi, assim que vós, arrependidos, voltastes a mim, fazei-o vós também. Tudo aquilo que eu fiz, fazei-o. Esse é o meu comando. Vivestes comigo por 3 anos. As minhas obras, o meu pensamento, os conheceis. No futuro, quando vos encontrardes diante de um caso a ser decidido, voltai o olhar para o tempo em que estivestes comigo e comportai-vos como eu me comportei. Não errareis nunca. Eu sou o exemplo vivo e perfeito daquilo que deveis fazer. E lembrai-vos também de que eu não me neguei nem ao próprio Judas Iscariotes. O sacerdote deve procurar salvar com todos os meios, e que predomine o amor, sempre, entre os meios usados para salvar. Pensai que eu não ignorava qual era o horror de Judas, mas eu, superando toda repugnância, tratei o mesquinho como tratei João. A vós muitas vezes será poupada a amargura de conhecer que tudo é inútil para salvar um discípulo amado, e por isso podereis trabalhar sem aquele cansaço que toma conta quando se fica sabendo que tudo é inútil, e que é preciso trabalhar até mesmo ali, sempre, até que tudo se cumpra. Mas tu sofres, Senhor. Eu não acreditava que tu podias ainda sofrer. Tu sofres por causa de Judas ainda. Esquece-o, Senhor. Grita João, que não tira os olhos do seu Senhor, nem por um segundo. Jesus abre os braços no seu habitual gesto de resignada confirmação de um acontecimento doloroso e diz: assim é, Judas foi e é a maior dor no mar de minhas dores. É a dor que permanece. As outras dores terminaram quando o sacrifício terminou, mas esta continua. Eu o amei. Eu consumi a mim mesmo ao fazer esforços para salvá-lo. Eu pude abrir as portas do limbo e tirar de lá os justos. Pude abrir as portas do purgatório e tirar de lá os que estavam se purificando. Mas o lugar do horror estava fechado sobre ele, e para ele foi inútil a minha morte. Não fiques sofrendo, não sofras, já estás na glória, Senhor meu. A ti toda glória e alegria, tu já consumaste a tua dor. Pede ainda humildemente João. Realmente, ninguém podia pensar que ele pudesse sofrer ainda, dizem todos espantados e comovidos, cochichando uns aos outros. E vós nem pensais quão grande dor deverá ainda sofrer o meu coração nos séculos vindouros, por meio de cada pecador impenitente, por todas as heresias que me negam, por todo fiel que me nega, por todos, ó tortura das torturas, por todos os sacerdotes culpados, que são causa de escândalos e também de ruínas. Vós não sabeis por enquanto, nunca o sabereis completamente, enquanto não estiverdes comigo na luz dos céus. Então ireis compreender. Ao contemplar Judas, eu contemplei os escolhidos para os quais a redenção se transformou em ruína por causa da perversa vontade deles. Ó vós que sois fiéis, vós que formareis os futuros sacerdotes, lembrai-vos da minha dor, tornai-vos cada vez mais santos para consolardes a minha dor. Exortai, vigiai, ensinai, combatei, estai atentos como uma mãe, incansáveis como mestres, vigilantes como pastores, viris como guerreiros para preparar os futuros sacerdotes.
que por vós hão de ser formados. A culpa do 12º apóstolo fazei que ela não tenha repetições demais no futuro. Sede como eu fui convosco, como eu sou convosco. Eu vos disse, sede perfeitos como o Pai dos céus. E a vossa humanidade trema diante de tal ordem. Agora ainda mais do que quando eu vô-la dei, porque agora conheceis a vossa fraqueza. Pois bem, para encorajar-vos vos direi, sede como vosso mestre. Eu sou homem. Aquilo que eu fiz, vós podeis fazer. Até os milagres, sim, até os milagres, para que o mundo saiba que sou eu que vos mando, e quem sofre não chore pelo desconforto deste pensamento. Ele não está mais entre nós para curar os nossos doentes e para consolar o nosso sofrimento. Nestes dias eu fiz milagres para consolar os corações e para persuadi-los de que o Cristo não foi destruído por ter sido condenado à morte, mas pelo contrário, ele está mais forte, eternamente forte e poderoso. Mas quando eu não estiver mais entre vós, vós fareis o que eu fiz até aqui e o que eu farei ainda. Porém, não tanto pelo poder de fazer milagres, quanto pela vossa santidade crescerá o amor à nossa religião. E deveis estar atentos com a vossa santidade, mais do que com o dom que eu vos transmito. Quanto mais fordes santos, mais sereis queridos ao meu coração, e o Espírito de Deus vos iluminará, enquanto a bondade de Deus e o seu poder encherão as vossas mãos com os dons do céu. O milagre não é um ato comum e indispensável para a vida na fé. Ao contrário, felizes aqueles que souberam permanecer na fé sem meios extraordinários que os ajudem a crer. Mas nem mesmo o milagre é um ato tão exclusivamente reservado para tempos especiais que deva cessar quando cessarem aqueles tempos. O milagre existirá no mundo, sempre, e será sempre mais numeroso quanto mais numerosos forem os justos no mundo. Quando se vir que os verdadeiros milagres são feitos muito raramente, pode-se dizer que a fé e a justiça estão enfraquecidas. Porque eu disse, se tiverdes fé, podeis mover montanhas. Porque eu disse, os sinais que hão de acompanhar aqueles que têm uma verdadeira fé em mim serão a vitória contra os demônios e sobre as doenças, e sobre os elementos e sobre as emboscadas. Deus está com quem o ama, e o sinal de que os meus fiéis estarão em mim será o número e a força dos prodígios que farão em meu nome e para dar glória a Deus. Para um mundo que não tem milagres verdadeiros, sem caluniar, dizer, perdeste a fé e a justiça, tu és um mundo sem santos. Então, para voltarmos ao princípio, fizeste bem ao tentar deter aqueles que, como crianças seduzidas pelo som da música ou por algum brilho diferente, correm desatentas para longe das coisas seguras. Mas estáis vendo? Eles têm o seu castigo porque perdem a minha palavra. Porém, vós também tivestes a vossa culpa. Vós vos lembrastes de que eu disse para não ficar correndo para cá e para lá, toda vez que alguém dissesse que me viu em um dado lugar. Mas não vos lembrastes que eu também disse que, na segunda vinda, o Cristo será semelhante a um relâmpago que sai do leste e resplandece até o oeste, em menos tempo do que um piscar de olhos. Ora, essa segunda vinda teve início com o momento da minha ressurreição e culminará na aparição de Cristo juiz para todos os que ressuscitaram. Mas antes, quantas vezes eu aparecerei para converter, para curar, para consolar, ensinar, dar ordens? Em verdade eu vos digo, eu estou para voltar ao meu Pai, mas a terra não ficará sem a minha presença. Eu serei seu vigia e amigo, mestre e médico, lá onde os corpos e as almas de pecadores ou de santos tiverem necessidade de mim ou forem escolhidos por mim para transmitir as minhas palavras aos outros. Porque também isto é verdade, pois a humanidade terá necessidade de um contínuo ato de amor da minha parte, sendo ela tão dura para dobrar-se e fácil para esfriar-se, pronta para esquecer, desejosa de descer mais do que de subir, que se eu não a entretivesse com os meios sobrenaturais, de nada adiantariam a lei,
o Evangelho, os auxílios divinos, que minha igreja administrará para conservar a humanidade no conhecimento da verdade e na vontade de chegar ao céu. Eu falo da humanidade que crê em mim, sempre reduzida em relação à grande massa dos habitantes da terra. Eu virei. Quem me tiver, permaneça humilde. Quem não me tiver, não fique ganancioso para ter-me somente para receber elogios. Ninguém deseja o extraordinário. Deus sabe quando e onde concedê-lo. Nem é necessário ter algo extraordinário para entrar no céu. Ao contrário, isso pode ser uma arma que, se for usada mal, pode abrir o inferno e não o céu. E agora vos direi como. Porque a soberba pode surgir, porque pode despontar um estado de espírito condenado por Deus, por ser semelhante ao torpor no qual alguém se acomoda para acariciar o tesouro obtido, reputando-se já no céu por ter recebido aquele dom. Não, nesse caso, em vez de chama e de asas, ele se transforma em gelo e pedra, e a alma precipita e morre. E ainda, um dom usado mal pode suscitar a avidez de ter ainda mais para receber louvores. Então, neste caso, o espírito do mal poderia substituir o Senhor para seduzir os imprudentes com prodígios impuros. Ficai sempre longe das seduções de toda espécie. Fugi delas. Ficai sempre contentes com o que Deus vos concede. Ele sabe o que vos é útil e de que modo. E sempre pensai que todo dom é mais uma prova do que um dom, uma prova da vossa justiça e bondade. Eu dei a todos vós as mesmas coisas, mas o que vos tornou melhores arruinou Judas. Será então que o dom era um mal? Não, mas maligna era a vontade daquele espírito. Assim acontece agora. Eu apareci a muitos, não só para consolar e beneficiar, mas para dar-vos alegria. Vós me pedistes para persuadir o povo, que os do Sinédrio tentam persuadir com o seu pensamento, que eu ressuscitei. Apareci a crianças e adultos no mesmo dia, em pontos tão distantes entre si, que seriam necessários muitos dias de caminho para chegar a eles. Mas para mim não existe mais a escravidão das distâncias. E essas aparições simultâneas desorientou também vós. Vós dissestes, eles viram um fantasma. Portanto, vós esquecestes uma parte das minhas palavras, ou seja, que de agora em diante eu estarei no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, onde me parecer justo estar, sem que nada me impeça, e rapidamente como um raio que sulca o céu. Eu sou um verdadeiro homem. Eis aqui os meus membros e o meu corpo sólido, quente, capaz de mover-se, de respirar e de falar como o vosso. Mas eu sou o verdadeiro Deus. E se durante 33 anos, para uma finalidade superior, a divindade ficou escondida na humanidade, agora a divindade, sempre unida à humanidade, venceu. E a humanidade goza da perfeita liberdade dos corpos glorificados. Rainha unida assim à divindade, não mais sujeita a tudo o que é limitação para a humanidade. Eis-me aqui, aqui estou convosco, e poderia, se eu quisesse, estar nos confins do mundo, dentro de um instante, a fim de atrair a mim algum espírito que me procure. E que fruto terá essa minha aparição em Cesareia Marítima, ou na outra Cesareia, no Carite ou em Gade, perto de Pela e em Juta, ou em outros lugares da Judéia, em Bosra e no Grande Hermon, em Sidone e nos confins da Galileia? E por eu ter curado um menino e ressuscitado um outro morto recentemente, e confortado um angustiado, e chamado ao meu serviço alguém que havia se sacrificado a Deus, em duras penitências, a um justo que tinha me dirigido sua oração e transmitido minha mensagem a alguns inocentes e minhas ordens a um coração fiel. Isso persuadirá o mundo? Não. Os que creem continuarão a crer, com mais paz, mas não com mais força, porque realmente já sabiam crer. Aqueles que não souberam crer com verdadeira fé continuarão a duvidar, e os malvados dirão que são delírios e mentiras as aparições, e que o morto não estava morto, mas dormia.
Estais lembrados de quando eu vos disse a parábola do rico Epulão? Eu disse que Abraão respondeu ao condenado: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, não crerão também em alguém que ressuscite dos mortos para dizer-lhes o que é que devem fazer. Por acaso terão eles acreditado em mim, que sou o mestre, e nos meus milagres? Que é que o milagre de Lázaro obteve? Conseguiu que se apressasse a minha condenação. E a minha ressurreição, que aumentasse o ódio deles. Até os meus milagres destes últimos dias no meio de vós não persuadirão o mundo, mas unicamente aqueles que já não são mais do mundo, já que estes escolheram o reino de Deus com seus cansaços e trabalhos atuais e a sua glória futura. Mas eu tenho o prazer de ver-vos confirmados na fé, e que fostes fiéis à minha ordem, permanecendo sobre este monte à espera, sem pressa humana de gozar de coisas também boas, mas diferentes daquelas de que eu vos havia falado. A desobediência dá 1/10 e tira 9/10. Eles foram embora e ouvirão palavras dos homens, que são sempre aquelas. Vós ficastes e ouvistes a minha palavra, que mesmo se faz lembrar-vos de coisas que já foram ditas, é sempre boa e útil. A lição servirá de exemplo a todos vós e também a eles no futuro. Jesus passa o olhar sobre aqueles rostos ali reunidos e chama: Vem, Eliseu de Engade, tenho algo a te dizer. Eu não o havia reconhecido como aquele que era leproso, o filho do velho Abraão. Naquela ocasião, ele parecia um esqueleto espectral e agora é um homem sadio, na flor dos anos. Ele se aproxima, prostrando-se aos pés de Jesus, que lhe diz: Uma pergunta está tremendo em teus lábios desde que ficaste sabendo que eu estive em Engade, e é esta: Tu consolaste meu pai? Eu te digo, mais do que consolá-lo, eu tomei comigo. Contigo, meu senhor, e onde ele está que não vejo? Eliseu, eu estou aqui por breve tempo ainda, e depois irei para o meu pai. Senhor, então queres dizer que meu pai morreu? Ele adormeceu sobre o meu coração, para ele também terminou a dor. Ele terminou sua vida permanecendo sempre fiel ao Senhor. Não chores, tu não o tinhas deixado para seguir-me? Sim, meu Senhor. Pois bem, o teu pai está comigo. Por isso, seguindo-me, virás outra vez para perto do teu pai. Mas quando? Mas como? Lá na vinha dele, lá onde o ouviste falar de mim a primeira vez. Ele me fez lembrar de seu pedido no ano passado, e eu lhe disse: Vem. E ele morreu feliz, porque tu deixaste tudo para seguir-me. Perdoa-me se estou chorando, era meu pai. Eu sei compreender a dor. E põe a mão sobre a cabeça dele para confortá-lo, dizendo aos discípulos: Eis aqui um novo companheiro, considerai-o querido, pois eu o tirei do seu sepulcro para servir-me. Depois ele chama: Elias, vem a mim. Não fiques envergonhado como alguém que se sente estrangeiro entre seus irmãos. Todo o passado se destruiu. E vem tu também, ó Zacarias, que deixaste pai e mãe por causa de mim. Vai pôr-te junto com os 72, com José de Síntio. Vós o mereceis, porque desafiastes os caminhos dos poderosos por amor a mim. E tu, Filipe, e também tu, companheiro dele, que não queres mais ser chamado pelo teu nome, porque ele te parece horrível, e tomas agora o nome do Pai, que é um justo, mesmo sem ainda estar no meio daqueles que me acompanham abertamente. Estais vendo todos? Eu não excluo ninguém que tenha boa vontade, tanto aqueles que já me servem como discípulos, como aqueles que praticavam obras boas em meu nome, mesmo sem pertencerem às fileiras dos meus discípulos, bem como aqueles que pertenciam às seitas que nem todos aprovam, os quais podem sempre entrar pelo caminho justo e não devem ser rejeitados. Assim como eu faço, fazei vós. Eu uno esses aos velhos discípulos, porque o reino dos céus está aberto a todos os de boa vontade. E ainda que eles não estejam presentes, eu vos digo que não deveis repelir nem mesmo os gentios. Eu não os repeli quando percebi
que estavam desejosos de conhecer a verdade. Fazei o que eu faço. E tu, Daniel, que saíste, verdadeiramente saíste, não da cova dos leões, mas dos chacais, vem e une-te a estes. E vem cá, Benjamim, eu vos uno a estes. E mostra os 72 que estão quase todos. Porque a messe do Senhor irá produzir muito fruto, e temos necessidade de muitos trabalhadores. Agora estamos aqui juntos, enquanto o dia vai passando. Quando chegar a noite, deixareis o monte, e quando chegar a aurora, ireis comigo, vós apóstolos, e vós 2 que eu mencionei. E mostra Zacarias e José de Síntio, que para mim não é novo. E todos os que aqui estão dos 72. Os outros ficarão aqui à espera dos que saíram correndo para cá e para lá, como vespas ociosas, para dizer-lhes que não é imitando os meninos preguiçosos e desobedientes que se encontra o Senhor, e que estejam em Betânia todos 20 dias antes de Pentecostes, porque depois eles iriam procurar-me em vão. Sentai-vos todos e descansai. E vós, vinde comigo um pouco à parte. Ele se encaminha sempre segurando a mão de Marziã, seguido pelos 11 apóstolos. Ele se assenta onde a grama está mais viçosa, embaixo dos bosques de carvalhos, e puxa para perto de si Marziã, que está muito triste, tão triste que Pedro chega a dizer: Consola-o, Senhor, ele já estava triste, mas agora está ainda mais. Por que, menino? Será que não estás comigo? Não deverias estar feliz por saberes que eu superei a dor? Como única resposta, Marziã se põe a chorar fortemente. Eu não sei o que ele tem. Interroguei-o, mas foi inútil. Hoje é que eu não esperava um choro assim. Resmunga Pedro, um pouco inquieto. Mas eu sei o que é, diz João. Isso é bom para ti, mas por que é então que ele está chorando? Ele não está chorando só hoje, já vem chorando há dias. Pois eu nem percebi isso. E por que é que ele chora? O Senhor o sabe, tenho certeza disso, e sei que só ele é que tem a palavra que consola. Diz ainda João sorrindo. É verdade, eu sei. E eu sei que Marziã, um bom discípulo, é ainda um menino por enquanto, um menino que não vê a verdade das coisas. Mas, meu predileto entre todos os discípulos, ainda não pensas que eu precisei ir reforçar a fé dos que vacilam, absolver, receber as vidas dos que expiravam, anular os venenos da dúvida inoculados nos mais fracos, responder com piedade ou com rigor àqueles que ainda querem combater contra mim, dar testemunho com a minha presença que estou ressuscitado, lá onde insistiam em dizer que eu estava morto? Será que era necessário vir a ti, menino, cuja fé, esperança e caridade, cuja vontade e obediência são minhas conhecidas? Vir a ti por um instante quando eu te tiver comigo, como agora, muitas vezes ainda? Quem fará o banquete de Páscoa comigo, senão tu, entre todos os outros discípulos? Estás vendo todos estes? Eles fizeram a sua Páscoa, e o sabor do cordeiro, dos ázimos, do vinho tornou-se cinzas, fel e vinagre, nas horas sucessivas. Mas eu e tu, meu menino, consumiremos com alegria, e será um mel que desce e permanece tal a nossa Páscoa. Quem chorou antes, agora gozará, e quem antes gozou, não pode pretender gozar de novo. Tomé murmura. Realmente, nós estávamos muito alegres naquele dia. Sim, nosso coração estava tremendo, diz Mateus. E um rebuliço de suspeitas e de ira estava em nós, pelo menos em mim, diz Tadeu. E por isso dizeis que quereríeis fazer a Páscoa suplementar, todos. Isso mesmo, Senhor, diz Pedro. Um dia tu te queixaste porque as discípulas e o teu filho não teriam tomado parte no banquete pascal. Agora te queixas porque quem não gozou naquele dia deva agora ter a sua alegria. É verdade, eu sou um pecador. E eu sou aquele que se compadece. Quero que estejais todos ao redor de mim, e não somente vós, mas também as discípulas. E Lázaro nos dará hospitalidade mais uma vez. Eu não quis as tuas filhas, Filipe, nem as vossas mulheres, nem Mirta nem Noemi,
nem a jovenzinha que está com elas, nem este aqui. Jerusalém não era um lugar para todos naqueles dias. É verdade, suspira Felipe, mas foi bom que não estivessem lá. Sim, teriam visto a nossa covardia. Cala-te, Pedro, ela está perdoada. Sim, mas eu falei dela ao meu filho, e eu creio que por isso é que ele estava triste daquele jeito. Eu a confessei porque todas as vezes que a confesso é um alívio. É como se saísse uma grande pedra do coração. Eu me sinto mais absolvido todas as vezes que me humilho. Mas Marzian está triste porque tu te mostraste a outros. Por isso e não por outras causas, meu pai. Pois então fica alegre, ele te amou e te ama. Tu estás vendo, eu te havia falado da segunda Páscoa. Marzian confessa, eu pensava ter cumprido com muito pouca boa vontade a obediência que Porfíria havia exigido de mim em teu nome, Senhor, e que por isso tu me castigavas. E eu pensava também que não te mostravas a mim porque odiava Judas e os teus crucificadores. Não odeies ninguém, eu perdoei. Sim, meu Senhor, não odiarei mais. E não fiques mais triste, não ficarei mais, Senhor. Marzian, como todos os que têm pouca idade, tem menos temor de Jesus do que os outros e se abandona ao abraço de Jesus com toda confiança, agora que tem certeza que Jesus não está encolerizado com ele. Pelo contrário, ele se esconde todo como um pintinho por baixo da asa da mãe, na curva do braço que o aperta a si, e ao cessar aquela ânsia que o tornava triste e inquieto por tantos dias, e afinal adormece feliz. Ele ainda é um menino, observa Zelota. Sim, mas quanto ele sofreu. Foi Porfíria que me contou, quando, avisada por José de Tiberíades, trouxe-o a mim, respondeu Pedro. Depois ele diz ao mestre, então Porfíria também deve ir a Jerusalém? Quanto desejo se nota na voz de Pedro. Todas eu as quero abençoar antes de subir ao meu pai, pois também elas prestaram serviço e muitas vezes até melhor do que os homens. E tua mãe não vais até ela? Pergunta Tadeu. Nós estamos juntos. Juntos? Desde quando? Judas. Então te parece que eu, que sempre encontrei alegria perto dela, agora não esteja com ela? Mas Maria está sozinha em sua casa, assim me disse ontem minha mãe. Jesus sorri e responde, por trás do véu do Santo dos Santos só entra o sumo sacerdote. E então, o que queres dizer? Quero dizer que há felicidades que não podem ser descritas nem conhecidas. Isto é o que eu quero dizer. Ele afasta docemente Marzian e o coloca nos braços de João, que está mais perto, e põe-se de pé, abençoa-os, e enquanto todos eles estão com a cabeça inclinada, menos João, que tem em seu peito a cabeça de Marzian, e recebem a sua bênção, ele desaparece. Ele é verdadeiramente como o relâmpago do qual fala, diz Bartolomeu, e eles ficam pensativos à espera do pôr do sol. E assim cessa a visão de Maria Valtorta. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.